bora falar do 6º episódio da série do Pinguim. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e hoje é da nossa análise do episódio 6 da série do Pinguim, né? A série que dá sequência aos eventos do filme do Batman do Robert Pattinson. Esse vídeo demorou um pouquinho pra sair, mas fica aí porque ele tá bem legal. Bom, primeiro de tudo, né, é que essa série tá caminhando cada vez mais para que o Oswald que a gente conhece se torne mesmo, assuma essa persona de Pinguim, desse grande mafioso que é o caos de Gotham instaurado. Ele vai cada vez ganhando mais poder e, visualmente falando, vai ficando cada vez mais parecido com o personagem clássico que a gente está acostumado a ver nos quadrinhos, nos jogos, nas animações e também que nós vimos brilhantemente interpretado pelo Danny DeVito. Então aqui ele já está com um casacão maior, um casacão de pele, e o 7º episódio da série do Pinguim se chama Cartola, que é aquele chapéuzão que o Pinguim usa também. Então o visual dele vai ficando cada vez mais próximo daquele clássico que a gente está acostumado a ver nas HQs. E uma coisa interessante é que nós temos uma passagem de tempo deste episódio 6, no começo dele, em relação ao final do episódio 5. Essa série começa exatamente depois do final do filme do Batman. E o final dessa série será exatamente o ponto de partida para a parte 2 do filme do Batman. Só que isso não quer dizer que durante a série nós não teremos um salto temporal. Sim, nós tivemos um salto temporal porque agora está nevando em Gotham, o que não estava acontecendo antes, e o túnel do Pinguim já está completamente funcionando para a produção do Bliss, para a produção daquele cogumelo que ele vai vender em Gotham. É o cogumelo que vai representar o grande poderoso que detém todo o tráfico, todo o controle das vendas e todo o dinheiro que circula no submundo de Gotham. Então, no final do episódio 5, ele apresenta os túneis para o Vic. Ele fala, isso daqui tem potencial para fazer que a gente consiga produzir o Bliss, e sendo esses túneis ligados à cidade inteira, a gente consegue vender em qualquer lugar sem ninguém achar a gente. Né? Então ele apresenta isso e acaba o episódio 5. E no episódio 6, esse túnel já está completamente montado, né, equipado. O Bliss já foi plantado, não sei como é que faz esse negócio aí, mas já nasceu, já está lá funcionando, já está sendo vendido em grande escala. Então eles já produziram muito Bliss por ali, tem muita gente trabalhando e ele já tem uma rede toda organizada neste sentido. Então aqui passou um tempo considerável, eles não falam de fato quanto tempo passou, mas foi considerável, e o Oz está incomodando muito os dois líderes do poder mafioso de Gotham, o Salvatore Maroni e a Sofia Gigante. Os Falcone não existem mais, a Sofia, dona da família, agora adotou o nome Gigante. E eles estão atrás do Oz, mas eles não estavam dando tanta urgência assim. Agora o Oz está ganhando cada vez mais poder, cada vez mais influência, e eles precisam agir logo. E aqui nós temos uma parada do Oz que é bem parecida com o Charada, né? Que ele faz parte dos oprimidos, ele faz parte dos pobres. O Charada queria combater também os ricos pela forma com que ele cresceu num orfanato lá cheio de outras crianças que cresceram na miséria, enquanto muita gente tinha tudo de sobra. O que mais incomodava o Charada era o Bruce Wayne, né, o riquinho de Gotham ali. E aqui com o Pinguim é exatamente a mesma coisa. Então a gente vê muito nesse episódio o contraste da parte rica de Gotham com iluminação, com festas, com jantares, enquanto a parte pobre de Gotham tá vivendo, principalmente Crown Point, que é onde o Pinguim tá agora, né, e onde eu vi que cresceu, sem luz, vivendo um frio ali do caramba, tudo destruído porque as enchentes pegaram ali a região e aí nada ainda foi feito, ainda tá um caos absurdo, né? Então a gente vê muito essa Gotham completamente desigual, né? E o Pinguim lutando pelos pobres, assim como o Charada fez e assim como esses vilões do Batman estão agindo neste começo. O Batman tá lá para combater a criminalidade, tem essa visão mais idealista da coisa. É criminoso, ele vai lá e bate no cara até o cara ficar no hospital, ir pra prisão e tudo mais, né? Mas aqui, tanto o Charada quanto o Pinguim, eles têm essas lutas mais importantes. E o Pinguim vai se aproximando ainda muito do ídolo dele, o Rex Calabrese, que é aquele mafioso que cuida dos seus, né? Então aqui nesse episódio de novo o Pinguim vai em prol dos pobres que estão sofrendo com a falta de eletricidade em Crown Point. Em relação aos homens que trabalham para ele, ele mantém essas pessoas com muito dinheiro, então ele paga bem, e essas pessoas mantêm o disfarce dele, então todo mundo que está ganhando esse dinheiro não fala nada em relação aos túneis. Então até agora, já há algum tempo, meses aí de produção, ninguém sabe sobre os túneis. As pessoas, qualquer um que é perguntado fala que eles estão ganhando esse dinheiro de obras,
né? Crown Point está destruída, pode ter várias obras do governo acontecendo ali, ninguém vai suspeitar de nada disso, então esse é um disfarce comum, foi usado até em Sopranos e é usado aqui agora também na série do Pinguim para ele manter as operações dele ali secretas. A gente sabe que os homens da Sofia e do Sal estão perseguindo os homens do Pinguim, mas em algum momento eles sempre perdem esses homens de vista. A Sofia fala em um certo momento, né? Meus homens viram um dos homens do Oz vendendo o Bliss, tentou segui-lo, mas ele desapareceu do nada, assim como todos os outros fizeram. Então, eles estão no encalço, mas eles não conseguem achar a entrada do túnel. Deve ser um cantinho muito específico em diversas partes das cidades que eles entram e somem, desaparecem ali, e a pessoa não consegue nem ver isso acontecendo. Em relação aos túneis, outro ponto bem importante é que o Pinguim está expandindo os túneis para ele acessar cada vez mais partes de Gotham por baixo. Só que a Batcaverna também é num túnel, ela é meio afastada de Gotham, mas se o Pinguim começar a continuar explorando esses túneis dessa forma, daqui a pouco ele e o Batman vão se pegar ali dentro, tá ligado? Talvez isso aconteça na parte 2 de Batman, talvez mais pra frente, mas isso tá prestes a acontecer. Porque as operações do Batman são também nessa parte dos túneis aí, do esgoto de Gotham, né? É por lá que ele entra, por lá que ele sai da Batcaverna, e o Pinguim tá indo cada vez mais longe por eles, tá abrindo cada vez mais espaços nos túneis para acessar cada vez mais pontos de Gotham. E aqui, como eu falei do visual, né, o Oz, além do casacão, ele já usa o charuto, né, um charutão ali muito louco, e eu quero ver logo ele com a cartola também, que vai ser foda. Agora vamos falar um pouquinho do Sal e da Sofia, para depois chegar no clímax do episódio, que é quando o Oz consegue se unir às gangues menores de Gotham para combater Sofia e Salvatore, né, para se firmar realmente como este grande líder da máfia de Gotham, quem detém todo o poder, que é o que ele fala no começo do episódio, quem detém o poder em Gotham. Então, primeiro ponto dos dois é que assim, a Sofia e o Sal, eles estão se completando agora. Eles têm o que o outro precisa. A Sofia nunca teve um pai presente, agora ela tem um que cozinha para ela. O Sal sente falta da família e agora ele tem alguém para sentar à mesa do lado dele, alguém que ele meio que tá vendo ali como uma filha de fato, né? Antes disso, antes dessa cena do jantar dos dois, que é bem legal, a Sofia tava lá com aquele psicólogo dela, tava torturando o cara amarrado, né? Claro, eles estavam tendo relações ali, obviamente, né? E ela amarrou o cara e ele falou, quando você pegar o Oz, use as minhas habilidades. Ele estava falando de tortura, as habilidades que ele aprendeu ou que ele aprimorou nos tempos dele de Arkham e que ele deve ter usado até nela em alguns momentos, né? E até por isso que ele gosta de ser punido por ela nestes pontos aqui, ele fala que merece e tudo mais. Então, beleza, isso aí, essa relação dos dois, ela é um pouquinho bizarra, mas já era esperada que eles tivessem esse tipo de relação. Agora a relação dela com o Sal, ela é bem legal. E uma coisa muito foda que eu tô vendo aqui no caminho da Sofia, é de novo aquela parada de Michael Corleone, mas dela, quanto mais ela tenta se afastar da imagem do pai dela, mais ela se coloca em posição de se aproximar da imagem do pai dela. Então, ela tem nesse episódio duas situações em que ela tem que decidir se ela vai fazer o que ela quer fazer e vai ficar mais próxima de ser o novo Carmine Falcone, ou se ela tem que agir de uma forma diferente para ser mais a Sofia gigante, né? Então é bem legal todo esse conflito que ela tem. Mas antes de chegar nessa parte, vamos falar um pouquinho dela com o Sal, porque a relação dos dois, ela é complementar nesse nível de carência de família, mas também no nível de conhecimento da máfia. A Sofia, ela é a novidade, né? Ela é mais explosiva, ela é mais direta, ela sabe o que ela quer, ela sabe como jogar o jogo. O Sal, ele tem a experiência, né? Então, em certo momento, quando eles invadem o apartamento do Pinguim, o apartamento já abandonado, ela fala, a gente está negociando com a triarquia lá, com o Zal e tudo mais, eles são nossos. E aí o Sal coloca um pouco de realidade na cabeça dela e fala, eles são de quem pagar, de quem tiver o dinheiro, tá ligado? Não espere essa fidelidade dessas pessoas, que elas são movidas a dinheiro. E aí ela dá a solução violenta e agressiva. Vamos mandar um recado, qualquer um que trabalhar com a droga que o Oz está vendendo vai pagar o preço pelos Gigante Maroni, né? E aí ela mata alguns dos caras ali, uma das gangues que tinha recebido, que tinha feito acordo com o Oz para vender o Bliss, né? E aí nisso ela dá um problema pro Oz, mas um problema que ele resolve no final do episódio, daqui a pouco a gente chega nessa parte. Vamos agora analisar a Sofia e as decisões que aproximam ou distanciam ela de se tornar uma versão 2.0 de Carmine Falcone. A primeira dessas ações, ela se distancia. Ela vai mais pro lado da Sofia Gigante, não da Sofia Falcone. Ela lá no apartamento do Oz, ela encontra uma gaveta
para a Eve. A Eve é aquela mulher de confiança do Oz, que ele usa como álibi e tudo mais, e que ele quis falar da mãe dele para ela e quis levá-la para ficar com ele seguro em Crown Point, e ela não foi. Ela não foi porque a fidelidade única dela é com as garotas dela. Ela protege essas garotas protegem ela. Algo que o Oz está criando com todas essas gangues que ele está ajudando, com todas essas pessoas que estão se aliando a ele neste processo de tomada de Gotham. Né? Então, a mesma fidelidade que a Eve está tendo e sempre teve dessas mulheres, o Oz está tendo com essas pessoas que estão trabalhando com ele agora. Tá? Isso daí é bem legal também. E aí, a Sofia então descobre da Eve, sabe que a Eve é importante pro Oz e vai até a casa da Eve. Nenhuma das mulheres da Eve conta onde ela tá, apenas uma que a Eve pediu para contar. Então a Eve contou para que as outras meninas não sofressem as consequências. Se a Sofia perguntasse muito e ninguém respondesse, ela ia pegar uma para torturar até descobrir. Né? E como a Eve queria evitar isso, ela falou para a que ela mais confia. Fala para ela vir aqui na minha casa que aí eu resolvo isso logo. Se alguém tiver que morrer, eu morro, vocês ficam protegidas e é nóis. E aí isso acontece. A Sofia vai até a casa da Eve. A Eve sem as caracterizações lá que ela usava. Foi assim, inclusive, que a Sofia conhece ela na boate do Zal lá, com a peruca loira que ela não tá usando. E aí elas começam a conversar. Só que a Eve ainda tinha comprado a história do Oz. Então ela ainda via muito o Oz como o herói, o cara que consegue tudo que quer e tudo mais, e ela vai falando bem dele, e achava que a Sofia era o Hangman, que a Sofia era o carrasco que matou aquelas outras mulheres que eram também deste grupo de mulheres que a Eve quer proteger. Né? Então elas eram dessa família que a Eve tem em Gotham. E a Eve cita os nomes delas. E nos episódios anteriores, a gente viu que a Sofia nunca esqueceu o nome dessas mulheres, porque ela sempre sentiu muito o que aconteceu com essas mulheres e ela não é a culpada, né? Ela assumiu a culpa, incomoda ela as pessoas acharem que ela fez isso e ela guarda o nome de todas essas vítimas justamente para não esquecer de tudo que o pai dela fez ela e essas outras mulheres passarem. Então, no momento que a Sofia revela que ela não é de fato o carrasco e que o Oz sabia de tudo, o Oz contribuiu para tudo que aconteceu com ela e o Oz mentiu para a Eve também, a Eve muda de lado. A Eve fala que o Oz fez ela pensar que a Sofia era o carrasco, a Sofia conta a verdadeira história, e a Eve acaba, a Eve entende que a única fidelidade que ela deve é as garotas dela são fiéis a ela. De resto, amigo, o Oz mentiu pra ela, colocou ela nesse risco aqui, né? E ela não deve nada a ele, assim como ele também não deve nada a ela, assim como eles vão agir da maneira que cada um tem que agir para proteger os seus próprios. Então ela acaba contando pra Sofia onde o Oz está escondido, em Crown Point, exatamente no apartamento ali que ele fica, porque ele tinha falado pra ela antes, né? Só que antes, lá no apartamento dele, o Sal estava procurando alguém da família do Oz que ele poderia ferir. E foi por isso que a Sofia foi até a Eve, porque ela seria a pessoa mais próxima do Oz que poderia ser ferida e que causaria algum problema no Oz. E aí, este é o momento dela se aproximar ou se afastar do pai. Aí ele fala, você vai me matar, né? Então mata logo. Se a Sofia faz isso, ela já matou uma mulher lá em Arkham, mas tudo bem, né? Ele não conta. Ela mataria uma mulher para os objetivos individuais dela, para machucar outra pessoa, né? Para se fortalecer nessa briga de máfia, e acabaria se aproximando mais de tudo aquilo que ela sempre odiou no pai dela. E ela não mata a Eve, certo? O primeiro ponto. Então aqui ela foi mais pro lado Sofia Gigante do que pro lado Carmine Falcone, muito bom. Só que agora ela tem informação de onde o Oz está e ela chega lá. E no momento em que ela chega lá, o Oz mexeu os pauzinhos dele, torturou um governador ali para que a luz voltasse em Crown Point, e a luz voltou em Crown Point. E no momento que a Sofia chega na casa que o Oz tá morando, o Oz não tá lá, só tá o Vic e a mãe do Oz, que a Sofia nem sabia que existia, achava que tava morta. E aí, a mãe dele, que sempre briga com ele, né? O Oz tem essa relação com a mãe, ela é muito frustrada ali por conta da situação, que ela queria estar vivendo uma vida melhor. Ela até fala pro Oz, né? Por conta da condição rara que ela tem aqui, e grave que ela tem, ela fala pro Oz, no momento que chegar, eu preciso que você me mate. Porque eu não quero ser essa pessoa que não consegue andar, não consegue lembrar de nada. Né? E ele aceita isso, por conta de todo o amor que ele tem por ela. Só que nesse momento, a luz volta e eu vi que fala pra mãe do Oz, quem fez voltar foi o Oz. E ela fica, Oz, meu garoto, Oz, meu garoto. E aí a Sofia percebe que aquela é a mãe de Oswald Cobb, a mãe do Pinguim, a mãe da pessoa que ela mais odeia no mundo. E aqui a Sofia está diante de, mais uma vez, a escolha que vai aproximá-la ou afastá-la do seu pai. O primeiro trauma que ela tem em relação ao pai dela, um trauma que ela descobriu recentemente, mas que vem assombrando ela desde a infância, foi em relação a ele ter matado a mãe dela. Não é ele, ele matou a esposa dele, não.
Pra Sofia, o problema foi que o pai dela matou a mãe dela. Carmine Falcone matou a mãe da Sofia. E agora ele está diante da mãe do Pinguim. A mãe, para a Sofia, é a entidade mais sagrada de tudo, né? Então eu vi muita gente falando que muito provavelmente a Sofia vai matar a mãe do Oz e tudo mais, mas eu acho que ela não vai fazer isso, justamente porque isso é o que mais assombra ela na existência do pai dela, ele ter matado a mãe dela. Então eu acho que pra ela não se sentir tão próxima do Carmine assim, virando uma versão 2.0 do pai, ela não vai matar a mãe do Oz, né? Ela vai... A única pessoa que não podia existir aqui é a mãe. Se fosse um irmão, ela matava. Se fosse um pai, ela matava. Mas a mãe, eu acho que pra mim, a série tá mexendo muito com este, que é o único ponto em comum do Oz com a Sofia. A mãe, pra eles, é sagrada, né? Então, eu acredito que ela não vai fazer isso. Mas caso ela faça, ela vai de fato se aproximar do pai dela. E aí ela poderia até abandonar o nome gigante e assumir o nome Falcone de novo, porque aí já virou de novo tudo aquilo que o pai dela sempre quis que ela fizesse. E justamente por isso, porque era isso que o pai dela queria que ela se tornasse, é que eu acho que ela não vai matar a mãe do Oz. Então o episódio acaba com ela olhando o Vic e a mãe do Oz ali dançando e o Oz resolvendo os problemas dele. Então vamos falar disso pra finalizar o vídeo. O Oz teve esse problema, né? Uma das pessoas que fez negócio com ele foi morta pelos homens da Sofia. Ela mandou o recado direitinho, cortou o dedinho do jeitinho que aconteceu lá no começo do episódio que o Oz tinha feito, né, pra ela. Todo mundo entendeu o recado. Trabalhar com o Oz é ser inimigo dos Gigante e dos Maroni, e você vai pagar o preço por isso. Eles têm todo o dinheiro de Gotham ainda. Eles ainda são mais ricos e mais poderosos e mais influentes, né? Então, ninguém quer se meter contra eles aí. Só que o Oz reage a isso porque o Oz já está no jogo há muito tempo, né? Ele não tem escrúpulo nenhum. Ele cresceu fazendo tudo que ele precisou fazer para beneficiar os dele, que no caso era ele e a mãe, agora ele, a mãe e o Vic, né? Ele é meio que essa figura paterna pro Vic também. E aí, ele pega e dá a droga dele de graça pra Gotham inteira. E a galera fala, mano, eu não quero esse bagulho na minha área não, porque senão a Sofia vai ficar louca, vai vir matar meus homens. Eu não quero isso. E ele, mano, não tem escolha, tá aí, tá ligado? Tá aí, pronto, amostra grátis pra vocês. E vai me encontrar em tal lugar. E aí ele reúne todas essas pequenas gangues de Gotham e de novo faz aquele discurso populista que tá movendo ele. Os Maroni e os Gigantes, eles nem sabem o nosso nome. Eles usam a gente como uma válvula da indústria, da roda, para continuar movimentando os negócios deles. A gente não importa para eles. E a gente continuar brigando entre nós é muito vantajoso para eles, porque eles sabem que se a gente se juntar, a gente consegue derrotá-los. Esse é o discurso que o Pinguim faz e ele leva uma cerveja para cada um das gangues ali que está perante ele. Todas as gangues que se odeiam, essas gangues menores aí que são controladas pelos líderes de máfia de Gotham, Sofia e Salvatore, né? Então, no momento em que ele leva essa cerveja, quem abrir a cerveja está dentro do pacto deles de união aí. E ele até fala, ele assume tudo que ele fez. Eu matei sim o Alberto Falcone, eu traí sim a Sofia e os Maroni, não sou de confiança para eles, mas ele se coloca na posição dessas pessoas. Tipo assim, eu traí os poderosos pelos meus semelhantes. Vocês são os meus semelhantes. Vocês são aquelas pessoas que, assim como eu, não têm os seus nomes reconhecidos pelos poderosos. Que, assim como eu, vivem em bairros mais pobres de Gotham, que estão sofrendo com falta de luz, com descaso político e tudo mais. Então ele se coloca na mesma posição dos homens que trabalham com ele, por isso esses homens são fiéis a ele, e agora também destes líderes de gangues menores. E todos eles, até o Zal, abrem a cerveja. Então todos eles agora compraram o barulho do Oz. Ou seja, quando a Sofia matar algum deles de novo, eles vão responder, não ficando com medo de se afastando do Oz, mas matando delas, porque agora eles estão juntos, eles têm também poder para revidar. Então essa treta de gangue vai ser muito interessante daqui pra frente. E aí Gotham vai virando cada vez mais sim uma terra de ninguém, até o momento que o Batman vai ter que interferir. A gente já falou aqui, cadê o Batman? Até o momento ele não precisa interferir. Quem tá se matando são as máfias ali, né? Inclusive no primeiro episódio, quando o Pinguim espera amanhecer para enterrar o Alberto, é porque ele tem medo de fazer isso à noite, porque ele sabe que à noite o Batman podia acabar encontrando ele. Então o Batman está ali, a presença do Batman está ali, né? Só que ele de fato não precisa aparecer. Então a gente vai ver essa guerra ficando cada vez mais aberta, mais franca nesses próximos episódios. Conforme o Oz, que sabe muito bem jogar o jogo, vai retrucando cada movimento que a Sofia e o Sal fazem, enquanto o Sal e a Sofia são a união perfeita de experiência e agressividade, de experiência e juventude, para que a nova máfia erga-se em Gotham.
Eles têm o dinheiro, eles têm essas noções, eles têm tudo isso. Eles só não têm a lealdade que o dinheiro não compra. A lealdade que o Oz consegue ter porque ele entende as pessoas que estão ao redor dele de uma forma com que esses dois não entendem. Então esse jogo é muito forte. Um tem o dinheiro, o outro tem a vivência, né? Eles vão se combater agora pela liderança da máfia de Gotham. Isso tá fascinante, muito bom. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, se inscreve aqui no canal, curte e comenta o que vocês acham. Vocês acham que a Sofia vai acabar matando a mãe do Oz e se aproximando cada vez mais de virar o pai dela? Ou ela não vai matar justamente porque a mãe é o ponto fraco dela? Espero que vocês tenham gostado. É isso, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.